O amor é a marca do verdadeiro discípulo. Jesus nos ensinou a amar não apenas com palavras, mas com atitudes. Amar uns aos outros como Ele nos amou. Cuidar é enxergar o outro com compaixão. É estar presente. É dividir o peso da caminhada. Fomos chamados a cuidar uns dos outros. Há dias em que a fé enfraquece. Nesses momentos, uma palavra pode renovar forças. Deus nos chama a encorajar uns aos outros. O perdão liberta, cura feridas, restaura relacionamentos. Assim como fomos perdoados por Cristo, somos chamados a perdoar uns aos outros. Nem sempre será fácil, mas o amor cristão permanece. Suportar é escolher ficar. É caminhar juntos com graça e humildade. Somos chamados a suportar uns aos outros. A verdadeira comunhão nasce na verdade. Quando confessamos, a graça de Deus nos alcança. Há cura quando caminhamos na luz, confessando nossos pecados uns aos outros. Irmãos, nós vamos abrir o texto bíblico que está em Mateus 7, versículo 12. Eu estarei usando a tradução NVT. Vamos ler todos? Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Com base neste texto de Mateus 7, 12, nós vamos pensar acerca do tema a arte da boa convivência, 3 regras de ouro. Vamos ler? A arte da boa convivência, 3 regras de ouro. Nosso Deus e Pai, nós queremos neste momento que o Senhor venha a nos alimentar com a exposição bíblica que já falaste ao meu coração, de tal forma, Senhor, que possamos amar o outro, aquele que convive conosco, independentemente de sua crença, de sua origem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Este texto escrito por Mateus traz para todos nós uma regra de ouro. O que é uma regra de ouro? Em que contexto a regra de ouro ou as regras de ouro podem ser aplicadas? A regra de ouro ela pode ser aplicada em diferentes saberes. Na política, por exemplo, quando é dito que o governo não pode gastar mais do que aquilo que ele arrecada, é uma regra de ouro, né? É uma regra de ouro. Por quê? É algo que está estabelecido como uma regra, não é? A regra de ouro, ela pode também ser aplicada na área da segurança. Eu trabalhei numa empresa em que fazia parte de um grupo de emergência. Todos os participantes daquele grupo tinham que saber as saídas de emergência do prédio. E também as vulnerabilidades, porque os anos vão passando e a construção ela torna-se também vulnerável. E tínhamos a regra de ouro. E uma das coisas que nós fazíamos, de vez em quando, nós tínhamos que evacuar o prédio. Todo o prédio, acho que 15 andares, as pessoas desciam e quem passava lá embaixo pensava que fosse um incêndio, mas não era, era um treinamento. E as pessoas ficavam assim, ó,
O que eles estão fazendo? Era a regra de ouro sendo aplicada ao grupo de emergência. Mas, trazendo para o texto de Mateus, o que o texto quer nos ensinar com as palavras de Jesus? Quais as regras de ouro que eu quero passar para os irmãos? Evidentemente, com inspiração à luz do texto de Mateus. A primeira regra de ouro é a seguinte: para convivermos bem, temos que ter habilidade social. Habilidade social é a capacidade que devemos desenvolver para lidarmos com a pessoa, convivermos com as pessoas, estarem ao lado das pessoas. É a capacidade de expressarmos também nossos sentimentos. E por que não dizer que também é a capacidade de expressarmos as nossas opiniões, mesmo quando elas são divergentes. Quando você diverge do outro ou diverge do grupo ao qual você pertence. Vulgarmente falando, podemos dizer que a habilidade social é aquele jogo de cintura que nos ajuda na boa convivência. Nessa convivência, nós vamos encontrar pessoas dos mais diferentes tipos possíveis. Você vai encontrar aquela pessoa que fala alto, você vai encontrar aquela pessoa que fala na média, e você vai encontrar aquela pessoa, como a Gladys, que fala baixinho, de tal forma que você tem que chegar à sua antena para entender o que está sendo dito. É possível, meus amados, que você identifique essas pessoas no seu contexto familiar. É possível que você identifique essas pessoas na sua parentela, na sua vizinhança, e aquele que fala alto, e quando ele conta um segredo, deixou de ser segredo. Todos ficam sabendo daquilo que foi dito. Eu espero que ele não ouça, mas eu tenho um vizinho, pela sua altura de falar, pelo seu volume de voz, eu acho que ele seria um bom baixo. Ele falou assim, ele é militar: eu tenho bronca de crente quando eu trabalho com crente que é o meu superior. Eu tenho bronca de crente quando trabalho com o crente que é o meu subordinado. Aí eu pensei assim, olha, ele é motivo da minha oração. Mas ele passa por mim, ele me cumprimenta. Ô pastor, tudo bem? Deixa o portão aberto. Né? Esta semana, para quebrar gelo, ele estava preparando o seu carro. Aí perguntei assim, pelo jeito você vai pegar um sol, né? Pegar um sol e ir à praia. Sim, eu vou lá para a região verde. E começou a falar sobre o tipo de comidas mais baratas do que em Copacabana e outros lugares. E assim a gente vai convivendo. Então eu tenho que ter o jogo de cintura. Porque, afinal de contas, quem um dia conheceu o Senhor Jesus Cristo, sou eu. Não é a pessoa. O pastor Levi costuma dizer, e repetidamente, que o mais difícil é que aquele que é mais difícil é o que precisa ser mais amado por nós. Quando ele se refere a pessoas, quando ele se refere a filhos. Todas essas pessoas, meus irmãos, elas são os outros mencionados por Jesus. Eu acredito assim. Essas pessoas, elas precisam ser aceitas com as suas diferenças. Essas pessoas com as suas diferenças precisam estar embaixo dos nossos guarda-chuvas, mas não excluída. Então, a primeira regra de ouro que eu trago para mim e para os irmãos é esta: para convivermos bem, temos que ter habilidade social, temos que ter
jogo de cintura. Você já ouviu falar o seguinte: essa pessoa, só Jesus na causa, não é isso? Pela dificuldade relacional. Mas, em segundo lugar, para convivermos bem, e a segunda regra de ouro, precisamos aceitar o outro como o outro o é. Se eu tenho que fazer, segundo o texto, aos outros aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem, eu tenho um princípio de mutualidade. Eu tenho um princípio de mutualidade. Há um comentarista chamado Lowell Belling, ele diz que mutualidade é um estilo de vida afinado com os mandamentos do Novo Testamento a respeito das coisas que os cristãos fazem uns aos outros e uns a favor dos outros, para expressar seu mútuo amor e unidade. Nessa mutualidade, irmãos, às vezes surgem conflitos, quando nós principalmente queremos mudar as pessoas. Não é possível mudar as pessoas. Não é possível mudar as pessoas. Mais para frente eu vou dizer como que as pessoas são mudadas. Mas por nós é difícil mudarmos as pessoas. No quartel, às vezes, nós ficávamos conversando a respeito daquilo que faríamos quando a tão esperada baixa chegasse. Uns falavam assim: olha, eu já tenho a minha profissão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu me lembro de um colega que ele chegou para mim e disse: olha, eu já tenho todos os móveis da minha futura casa, com quem eu vou casar, a noiva dele, não é? Os móveis comprados. E, naquela época, quando a gente se referia às moças com menos de 20 anos, elas eram chamadas de novinha, né? Era a época, né? Aí ele falou assim: eu já tenho tudo comprado e vou casar com a minha novinha. Ela devia ter aí uns 16 anos e ele uns 22 anos. Vão ouvindo a história. Não é história inventada não, irmãos. Aí, queridos, um dia o time dele ia disputar para chegar ao final do campeonato carioca. Aí ele foi para lá. Ele assistiu, o time ganhou, foi para a final. Aí tomou uns Beninites. Beninites é 51, é a purinha. É a purinha. Irmãos, aí, ministro, ele foi namorar. Quando ele disse: meu amor, estou aqui, aí veio aquele hálito etílico, puxado lá de dentro. Vocês estão rindo, mas a coisa é séria. Ela falou então para ele: olha, é a última vez que eu recebo você assim em minha casa. Irmãos, o time foi para a final e foi campeão. Ele fez a mesma coisa. Aí ele usou um artifício, chiclete, um montão de coisa, mas os irmãos sabem que o hálito ele vem do interior, não é? Principalmente quando a pessoa toma uma pura. Chegou lá, irmãos. Aí ela falou assim: ó, aqui está a minha aliança. Desmanchou o namoro. Irmãos, ela não teria condição de mudar aquele quadro, de mudar aquela situação, não é? Seria olhar pelo retrovisor errado da vida se ela pensasse que teria condição de mudar aquela situação. Mas agora eu digo, a única possibilidade de mudança na vida do outro
é através da conversão ao Senhor Jesus. Foi justamente isso que disse Jesus quando chegou na casa de Mateus: nesta casa é chegada a salvação, não é? Hoje veio a salvação nesta casa. Então, você que é jovem, você que está namorando, se a sua menina gosta de decotes, você não vai mudar essa situação. É o estilo dela. E você não tem o direito de mudar essa situação. Você, jovem, que vai casar com um jovem que gosta de passar os fins da tarde jogando bilhar e tomando umas e outras, você não terá condição de mudar a situação. Você sabe o tipo de homem que você estará levando para a sua casa. Então, isso há de ser pensado. Sabe, irmãos, eu algumas vezes aconselhei pessoas que outro, casou essas pessoas. E eu vi esse tipo de situação, não é? Aí eu falei no decote, isso fica por conta de cada um, não vai uma censura, mas eu aconselhei um casal que o ponto de conflito era justamente isso. A menina tinha seios fartos e ela gostava de decote. Aí eu falei para ele: olha, o que eu quero falar para vocês nesta sessão aqui de aconselhamento é o seguinte: precisa resolver esse conflito antes de casar. Muitas coisas poderiam ser evitadas quando somos namorados, quando somos noivos, e não tentar resolver isso quando já está casado. Quando eu casei com a Gladys, a gente analisou o quanto ganhávamos por mês. Então, olha, não podemos passar de 2 filhos, porque o filho não é só carinho e amor que traz para a gente, não. Poxa, quando vinha a matrícula, é aquela quantidade de material, ia todo o meu 13º salário. Então, não é fácil, irmãos. Então, essas coisas, elas precisam ser repensadas por aquele que vai casar. Então, a segunda regra para convivermos bem é esta: precisamos aceitar o outro como o outro é. A mudança é possível através da atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. A terceira regra de ouro é a seguinte: para convivermos bem, precisamos ser solidários. A pessoa que pratica a solidariedade sabe que essa prática não espera retorno daquilo que você faz. A pessoa que pratica a solidariedade sabe que não pode levar em consideração a condição social do outro, não é? A pessoa que pratica a solidariedade não pode levar em consideração aquilo que o sujeito defende como crença ou ideologia. Se agirmos assim, estaremos agindo com discriminação. Não estaremos cumprindo aquilo que o texto ensina acerca da lei e dos profetas. Para evitar discriminação, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, fazer bem aos que nos odeiam, abençoar os que nos maldizem e orar pelos que nos caluniam. Eu tenho uma experiência relacionada a este texto de Lucas, porque este texto está em Lucas 6, 27, 28. Não é? Eu trabalhava numa empresa e a sessão ela era composta de
de 28 pessoas, mais ou menos. E, desde garotinho, eu ouvi várias mensagens a respeito de que o campo missionário é aquele que está mais próximo de nós. O campo missionário é o quê? A minha família, vizinho e depois o trabalho. E eu tinha o hábito de colocar na mão de cada colega um Novo Testamento. E eu entregava. E aquilo, na última sessão que trabalhei, trouxe-me algumas dificuldades. Então, zombavam de mim. Quando saía uma manchete de escândalo de um pastor, essa manchete, colocavam lá na minha mesa, claro, sem que eu houvesse. E a gaveta da mesa que eu usava, ela tinha uma fresta. E um dia, irmãos, colocaram lá uma parte de uma revista pornográfica. Então, era uma situação assim muito difícil. Mas, como Deus protege os seus, quem tem que mudar o outro não sou eu. Um dia, um colega meu estava desesperado no apartamento em que morava. Precisava de uma pessoa para ajudá-lo. Aí o meu chefe me chamou, Antônio Carlos, dentre os que estão aqui, você é a pessoa indicada para ir lá. Irmãos, todas as dificuldades que fizeram contra mim, não joguei em rosto, fui lá, ouvi a pessoa que perdeu um ente querido que fora assassinado, e ele ficou mais calmo, e a situação se resolveu. Ouçam uma história. Dali a mais ou menos 23 anos. 23 anos. Isso até me emociona. Mexe com o meu interior. Depois de mais ou menos 23 anos, porque o meu último dia na empresa foi em novembro de 1998. Uma colega me achou em uma das redes sociais e entrou em contato comigo e falou assim: Antônio Carlos, eu não sei como é que você suportava aquela situação. Hoje eu quero lhe dizer que sou crente, pentecostal e batizada. Aí eu pensei assim, irmãos, valeu a pena as chacotas, os deboches que eu sofri. E diante dos irmãos e de Deus, eu nunca pedi a Deus que pesasse a mão sobre os meus colegas, tá? Porque nós temos que amar até aqueles que não defendem a fé que nós defendemos. A arte da boa convivência, ela é sempre exercida numa estrutura social. Isso não existia em relação ao primeiro ser vivente, chamado Adão. Adão, ele não tinha a quem dar obediência. Então eu estou imaginando, não está no texto. Eu imagino que Adão saía para suas caçadas, chegava em casa, deixava uma parte da roupa na sala, depois ele deixava uma outra roupa na cozinha e terminava de tirar a sua roupa lá no banheiro. Ele vivia em paz. Aí veio quem? A Eva. Adão, na sala não se deixa cueca. Adão, na cozinha não se deixa isso. Adão, quando você... Isso aqui é a prática de alguns homens. Adão, quando você for ao banheiro, você tem que descer o quê? A tampa. Aí terminou
a paz de Adão. Porque ele fazia... Moisés, ele fazia da vida o que ele gostava de fazer. Tá? Mas depois vieram os filhos, ele teve que se adequar a uma pequena estrutura social. E hoje nós vivemos numa estrutura social mais ampla. Para convivermos bem, precisamos colocar a prática da arte da boa convivência. Algumas regras de ouro precisam ser colocadas. Então, apenas recapitulando, para convivermos bem, temos que ter habilidade social, jogo de cintura, principalmente em relação aos mais difíceis. Para convivermos bem, precisamos aceitar o outro como o outro o é. A transformação só vai vir através do Espírito Santo. Terceiro, para convivermos bem, precisamos ser solidários. Fazer bem e não olhar a quem. Que Deus nos abençoe e que, apesar dos risos, a palavra dele possa ficar em nossas vidas. Amém? Deus os abençoe.